Assim diz a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Teu povo tem de se assentar aos pés de Cristo para ouvir as belas palavras de vida que o Evangelho nos dá. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir essas palavras nesta manhã por Teu Espírito. Que possamos ouvir não a palavra de homens, mas a palavra de Deus nesta manhã. Que possamos ser instruídos, edificados, encorajados e desafiados a viver para a Tua glória, mais intensamente, mais fielmente, sabendo que o Senhor é fiel e poderoso para cuidar de nós em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, existem imagens que são muito poderosas, imagens que até mesmo definem uma cultura, uma nação, às vezes até uma empresa, um time de futebol, né? Às vezes nós associamos certas imagens muito fortemente a um determinado grupo. Se você sair por aí e você vê 2 arcos amarelos formando um M, você sabe, né, que você está perto de uma McDonald's. Não precisa ter o nome McDonald's para que você saiba. Essa imagem tão forte define aquela empresa. Se você vê um brasão com um escudo vermelho e preto, com um leão imponente por sobre esse brasão, você sabe de que time de futebol nós estamos falando. Quando nós falamos de países, alguns países também têm marcas culturais muito fortes. Não é? Se você vai para uma festa temática de um país e a decoração é toda verde, cheia de trevos, você sabe que está numa festa com referência à Irlanda, e assim por diante. Existe, irmãos, uma imagem que é frequentemente usada na Escritura para definir o povo de Deus. É uma marca que é como um brasão, um escudo do povo de Deus. E essa imagem é a imagem do fogo.
O fogo, muitas vezes na Escritura, simboliza tanto a opressão dos inimigos de Deus contra o povo de Deus, quanto simboliza a ação purificadora, a ação salvadora, a ação santificadora de Deus no meio dessa opressão. Os reformados, por muitos séculos já, têm usado a imagem da sarça ardente, a imagem da sarça ardente lá de Êxodo capítulo 3, como uma imagem, como um símbolo da igreja. Muitas vezes as pessoas discutem, né, o que é que a sarça significa e para onde ela aponta. A sarça nunca foi usada entre os reformados como uma imagem de Deus ou como uma alusão a Deus, mas sim como uma imagem da igreja, como um símbolo da igreja. E por isso, muitas vezes, essa imagem da sarça ela é acompanhada de uma frase que está lá em Êxodo capítulo 3. Ardia e não se consumia. É uma imagem da igreja que está dentro do fogo, sofrendo, sendo oprimida, sendo ameaçada de todos os lados, mas essa igreja não é destruída, porque esse fogo não é capaz de matá-la. Ela arde, mas não se consome. Agora, a sarça ardente é o primeiro exemplo dessa relação do fogo com o povo de Deus. Mas eu acredito que o texto que nós temos diante de nós é o exemplo mais conhecido e talvez seja o exemplo, vamos dizer assim, mais exemplar, né, do que é essa relação do povo de Deus com o fogo. Esse texto, ele define, ele marca as histórias que a igreja conta e como a igreja vê o seu próprio sofrimento. Nos lembra, nos ensina o que significa sermos oprimidos pelos nossos inimigos, nos ensina o que significa contar com a presença salvadora e santificadora de Deus no meio das ameaças de morte e da opressão. Você se lembra o que acontece nos primeiros versos do capítulo 3? Nabucodonosor, depois de ter aquele sonho com uma estátua, com uma grande imagem, Nabucodonosor ele mandou construir uma estátua e ele tentou impor uma conformidade idólatra aos servos do império, aos servidores do império. Ele levantou essa estátua e mandou que todos os seus oficiais se prostrassem diante dela, prestando honra religiosa. E ele ameaçou de morte pela fornalha todos aqueles que descumprissem a ordem imperial. E quando esse evento grandioso de adoração ao rei acontece, todos os oficiais se curvam diante da estátua, menos 3 homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens ficaram de pé, foram denunciados, foram levados ao rei, e o rei, muito benevolente, lhes deu uma segunda chance. E disse: eu vou mandar tocar de novo a música, e quando a música tocar, vocês vão se prostrar diante da estátua. Se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha. E o rei faz então um desafio. Ele diz: quem é o Deus? Eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego temeram mais o Deus deles do que as palavras do rei. E eles disseram: rei, nós sabemos que Deus pode nos salvar. Nós não sabemos se Ele vai nos salvar. Mas quer Ele nos salve, quer Ele não nos salve, a nossa decisão é a mesma e já está tomada. Nós não nos curvaremos diante da imagem. E o que é que acontece como resultado dessa determinação deles a não se conformarem com a idolatria imperial? Qual é o resultado? O texto que nós lemos mostra qual é o resultado. E a mensagem que o Senhor traz para nós hoje, nessa manhã, irmãos, é a mensagem de que Deus está perto dos seus filhos para livrá-los das ameaças de morte. Deus está perto dos seus filhos para livrá-los das ameaças de morte. O texto tem 3 cenas muito claras. A primeira cena, dos versos 19 a 23, nos mostra Nabucodonosor ordenando que os 3 homens sejam lançados na fornalha. Dos versos 24 a 27, nós vemos Nabucodonosor sendo frustrado na sua tentativa de matar os 3 homens. E então, nos versos 29 e 30, Nabucodonosor exalta os amigos de Daniel e o Deus dos amigos de Daniel. Vamos ver então isso em 3 pontos, né, de acordo com essas 3 cenas. A primeira cena nos mostra a sentença de morte, versos 19 a 23, a sentença de morte. Olhe comigo para o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria
e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Primeira coisa que nós vemos depois que os 3 judeus dão a sua resposta de que não vão se curvar, a primeira coisa que nós vemos é o espírito de Nabucodonosor ao dar essa sentença de morte. Nós já nos acostumamos a ver essa reação de Nabucodonosor no livro de Daniel. Ele se enche de fúria. Como rei, esse homem é um tirano, ele é um déspota. Como pessoa, ele é alguém destemperado, descontrolado, iracundo. E o texto nos diz que o aspecto do seu rosto mudou, se transtornou contra os 3 judeus. É curioso que a palavra que aqui é traduzida por aspecto é a mesma palavra que no início do capítulo, os 18 primeiros versos, é traduzida por imagem ou estátua. A ideia é de que Nabucodonosor mandou levantar uma estátua, mandou que todos se prostrassem diante dessa imagem, e quando esses 3 jovens judeus se recusam a adorar a imagem do rosto de Nabucodonosor é transformada. No nosso nordestinês, nós poderíamos dizer que Nabucodonosor ficou carrancudo, né? O seu rosto virou uma estátua de uma carranca, ele ficou irado e ele se lança contra aqueles homens. Ele ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, muito mais do que de costume. Na sua fúria, ele quer ser impiedoso, ele quer dar uma lição de moral e mostrar a todos que não se desobedece uma ordem do rei dessa forma. Um homem de espírito iracundo não aceita que a sua vontade não seja satisfeita e o seu rosto se transforma numa carranca. Pense na relação, irmãos, que esse texto de imediato nos mostra entre ira e idolatria. O rei está furioso porque esses judeus não se curvam diante da estátua que representa a sua glória imperial. Então o rosto dele muda, fica mal encarado como uma carranca, ele se volta contra os homens. E quantas vezes, irmãos, essa não é a nossa reação? Quantos maridos se enchem de ira quando suas esposas não fazem aquilo que eles querem? Quantos pais se enchem de fúria quando os seus filhos não vivem no nível de obediência e perfeição que eles gostariam? Um texto como esse e essa atitude destemperada e iracunda de Nabucodonosor nos desafia a pensar, irmãos, se essa nossa reação irada não é um exemplo, uma evidência daquilo que a Bíblia chama de auto-idolatria ou do culto de si mesmo. Nós somos chamados a pensar sobre como nós respondemos com ira diante das circunstâncias em que o mundo à nossa volta não se conforma à nossa imagem. A Bíblia nos chama a nos arrepender da ira pecaminosa, nos arrepender do comportamento idólatra, de querer que os outros se curvem diante de nós e de querer que o mundo seja feito à nossa imagem. O que acontece nos versos 20 a 22 é que, movido por fúria, Nabucodonosor pronuncia uma sentença severa. Ele manda que a fornalha seja aquecida muito mais, e a fornalha fica tão quente que os homens mais fortes, mais valorosos do exército de Nabucodonosor, esses homens que são os executores da sentença, amarram os 3 homens e enquanto eles lançam os 3 homens na fornalha, eles morrem por causa do calor do fogo. No verso 23, nós vemos então os 3 judeus sendo amarrados e lançados, caindo dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Como é que essa cena termina? Essa cena termina com um destino certo para esses 3 homens. Vejam, se os oficiais fortes e valorosos morreram só com o calor de fora da fornalha, o que vai acontecer com esses 3 jovens lançados dentro da fornalha? O destino deles é certo e não há dúvida. Eles vão virar cinzas. Eles vão virar pó. E Nabucodonosor, ao que tudo indica, senta para assistir essa cena. Como um imperador romano se sentava no lugar de destaque no Coliseu para assistir o espetáculo da morte dos seus inimigos,
Nabucodonosor se senta na porta da fornalha, a uma distância segura, obviamente. Ele se senta na porta da fornalha para assistir à destruição dos seus inimigos, desses 3 jovens que insistiram em ser fiéis a Deus. Mas do verso 24 ao verso 27 nós vemos a salvação da morte. A salvação da morte. E o que acontece é surpreendente. O imperador, sentado para assistir esse espetáculo da morte, presencia uma cena bem diferente. Veja o verso 24, diz: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ele se senta para ver a morte, e ele vê algo assustador, e ele se espanta e se levanta, e observe que a narrativa, ela constrói um suspense. Ela começa rápida com as ações de Nabucodonosor, ele se espanta, se levanta depressa, fala com os seus conselheiros, e de repente o ritmo muda, é como se fosse um filme, há um close que é dado no rosto de Nabucodonosor, e agora nós vamos olhar para a sua reação, e nós não sabemos o que está acontecendo, ele está vendo algo, nós não estamos vendo ainda, e ele fala com os seus conselheiros, e nesse close literário, o verso 25 nos diz que ele viu 4 homens soltos, passeando no fogo, sem nenhum dano. O foco dessa passagem, irmãos, é duplo. De um lado, o foco está na salvação, no livramento que esses jovens recebem de Deus. Eles são jogados amarrados, mas Nabucodonosor os vê soltos. Os oficiais do rei morreram só de se aproximar da fornalha, mas esses jovens passeiam dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. Por outro lado, o foco está na presença de Deus com esses jovens. Nabucodonosor vê um 4º homem na fornalha, um semelhante a filho dos deuses. Nós vemos aqui, irmãos, nesses versos, a presença salvadora de Deus com o seu povo. Deus está perto deles, junto deles, para salvá-los. Os comentaristas debatem há séculos sobre se esse 4º homem na fornalha é um anjo, uma criatura espiritual de Deus, um mensageiro criado por Deus, um ministro do povo de Deus, ou se esse 4º homem é uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E, sinceramente, irmãos, não é possível resolver essa dúvida completamente, se nós estamos diante de um anjo criado ou se nós estamos diante do próprio Cristo, que é chamado no Antigo Testamento de o anjo do Senhor, o anjo de Jeová, o anjo de Javé, o anjo mensageiro da aliança. A palavra anjo significa simplesmente mensageiro, e às vezes ela é usada na Bíblia para falar de homens que são mensageiros de notícias. Ela às vezes é usada para o próprio Cristo, que, como eu disse em Malaquias 4, é chamado do anjo da aliança e é chamado do anjo do Senhor em outros lugares do Antigo Testamento. E às vezes essa palavra é usada para anjos mesmo, para espíritos ministradores criados por Deus para servir o seu povo, para servir os crentes. Embora o texto não nos dê uma resposta, irmãos, eu quero lembrá-los que o foco da narrativa é Deus está perto deles, seja enviando um anjo para cuidar desses homens, seja estando pessoalmente presente ali com eles. Eu acredito sim que nós estamos diante de uma aparição do próprio Cristo. Porque o Antigo Testamento nos mostra, irmãos, que esse anjo do Senhor, ele é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, em vários textos, em Êxodo 2, em Êxodo 3, que o anjo da aliança, ele se chama de Deus. Ele é referido como Deus, ele se identifica como Deus e ele é adorado como Deus. E o que nós vemos nessa cena é a presença de Deus próxima, perto do seu povo. Cristo é o Jeová manifesto do Antigo Testamento. E o ensino do Novo Testamento sobre a Trindade nos mostra
que é próprio do Filho revelar e manifestar o Pai. Lembre-se de João 12. João 12, 41, o narrador, o apóstolo João, nos diz que Isaías viu a glória de Cristo e adorou. Quando nós vamos para a referência em Isaías, a palavra lá não é Cristo, mas Jeová. Isaías viu Jeová, e João nos diz que ele viu a Cristo. Mais tarde, em João capítulo 14, o próprio Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo, o Filho de Deus, é próprio dele revelar e manifestar o Pai. Por isso, quando Deus se manifesta visivelmente no Antigo Testamento, essa é uma obra que nós atribuímos ao Filho de Deus, enquanto o Jeová, o Javé, manifesto. E quer seja um anjo, quer seja o próprio Cristo, Deus está aqui, presente, salvadoramente, junto desses três homens. Nós vemos um anjo e nós vemos, então, a proteção salvadora de Deus nos versos 26 e 27. Nós vemos um milagre acontecer. Nabucodonosor volta a falar do livramento que eles receberam. Veja o verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Nabucodonosor, agora que estava falando com seus oficiais, agora se volta para dentro da fornalha e começa a falar com os três jovens que estão vivos passeando no meio do fogo. E ele, que havia desafiado Deus, que disse: quem é o Deus que vai poder livrá-los? Ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Há um reconhecimento inicial. Eu achei que não tinha ninguém acima de mim, mas existe um Deus mais alto. Servos do Deus Altíssimo. E ele diz: saiam, venham até mim. E testemunhas se aproximam para confirmar o que está acontecendo. Os prefeitos, os governadores, os sátrapas do reino se aproximam como testemunhas. Eles eram os acusadores, lembrem-se. Foram eles que foram ao rei acusar os amigos de Daniel de descumprir o mandato real. Agora eles voltam, não mais como acusadores, mas como testemunhas de um milagre. E eles veem o quê? Eles veem que esses três judeus não sofreram o mínimo dano. O corpo deles está intacto. Os cabelos não queimaram. As roupas não escureceram com o calor do fogo. Nem mesmo cheiro de fumaça eles têm. Não sei se você já ficou muito tempo perto de uma churrasqueira, né? E para vocês que têm cabelo, né, eu não sei se vocês já perceberam quanto trabalho dá, né, tirar o cheiro de fumaça dos cabelos quando ficamos perto de uma churrasqueira por algum tempo. Esses homens foram lançados dentro de uma fornalha que matou quem estava fora. E eles saem, e Nabucodonosor cheira e não sente fumaça. As testemunhas cheiram e não sentem cheiro de fumaça. Eles estão intactos, íntegros, perfeitos. Nada lhes aconteceu. Essa sessão, irmãos, nos ensina algumas verdades muito preciosas. Nós precisamos nos deter por um tempo aqui. Essa sessão nos lembra que milagres acontecem. Ou melhor, que Deus opera milagres. Existe uma confusão, muitas vezes, irmãos, que é feita com relação àquilo que nós reformados cremos sobre milagres e sobre a operação sobrenatural de Deus. Algumas pessoas acreditam ou dizem que nós reformados não acreditamos em milagres ou não acreditamos que Deus opera sobrenaturalmente. E isso não é verdade. Aquilo que nós acreditamos, porque é o ensino das Escrituras, é que com o fim da era apostólica cessaram os dons de revelação, os dons de profecia, os dons de língua, porque esses dons de revelação tinham um propósito, que era nos entregar a Bíblia completa. Uma vez que a Bíblia está completa, esses dons não são mais necessários.
E havia alguns dons que estavam associados a esses dons de revelação, que confirmavam a veracidade da mensagem revelada, que eram dons de cura, dons de sinais e dons de milagres. Esses dons que os apóstolos e alguns ligados ao círculo apostólico tinham, esses dons, de fato, cessaram. Eles não acontecem mais como antes. Mas nós não negamos que Deus responde nossas orações, que Deus ouve os nossos pedidos, que Ele nos atende e que muitas vezes Ele faz aquilo que parece, ou até mesmo que é, humanamente falando, impossível, que Ele cura aquilo que os médicos dizem que não pode ser curado e que Ele faz aquilo que os homens dizem que não pode ser feito. Deus opera milagres. A nossa confissão de fé nos diz com todas as letras, no capítulo 5, parágrafo 3º, que na providência ordinária Deus emprega meios. Ele usa os médicos, ele usa os remédios, ele usa os tratamentos, mas, diz a confissão, Deus é livre para operar sem eles, sem os meios. Sobre eles, sobre os meios, ou contra eles, contra os meios, segundo o seu arbítrio. E o que significa dizer que Deus opera sem meios ou contra os meios? Significa dizer que Deus opera milagres. Que Deus, que mantém o mundo funcionando de acordo com certas leis fixas, às vezes Deus suspende essas leis para interferir mais diretamente e mais claramente na vida do seu povo. Ele deu ao sol uma ordem fixa de que o sol deve se mover de um lado ao outro quando nós observamos, não é, o sol nascer e se pôr. Mas às vezes ele faz o sol parar. Ele disse que um corpo colocado sobre a água normalmente afunda. Essa é a lei fixa. Mas ele também é capaz de fazer homens andarem por sobre as águas. Ele diz que os rios e os mares devem ter seu curso, mas às vezes ele faz com que o mar se abra e rios se tornem terra seca para o seu povo passar. E Deus continua, irmãos, extraordinariamente. É da natureza do milagre não ser algo que a gente vê todo dia. E na Bíblia, se você ler, os milagres não acontecem o tempo todo. Os milagres acontecem em períodos específicos da história. Acontecem nos períodos de Moisés, acontecem nos períodos de Elias e Eliseu, acontece no tempo do Senhor Jesus Cristo, e fora isso nós vemos poucos milagres acontecer nas Escrituras, porque eles são extraordinários. Se eles fossem ordinários, eles não seriam milagres, eles fariam parte da providência ordinária de Deus. Eles são especiais, e eles acontecem em determinados momentos, mas Deus opera milagres. E esse texto nos lembra que quando nós estamos diante de algo impossível, nós podemos e devemos orar com fé. Orar sabendo que Deus pode fazer o impossível. Que Ele é o Deus que diz de si mesmo: eu sou o Deus de maravilhas. Eu sou o Deus de sinais e prodígios. Nós podemos orar com fé. E nós não precisamos nos envergonhar diante da mentalidade secular que diz só existe as leis da natureza, só existe o mundo ordinário, só existem as leis da física. Nós podemos e devemos afirmar com todas as letras que Deus existe, que Deus está agindo no mundo, que Deus age no mundo por meio de leis naturais, mas que às vezes Deus age no mundo fazendo aquilo que contraria a ordem natural. Ele é o Deus de milagres. Esse texto não nos lembra apenas que milagres acontecem, que Deus opera milagres. Ele nos lembra que Deus está presente, que Deus está perto de nós, principalmente, especialmente, na hora da nossa aflição. E por isso, irmãos, quando somos ameaçados pelo mundo, quando somos oprimidos pelo mundo, nós não temos o que temer. Quando o mundo faz ameaças e oprime, Deus está perto de nós. Quando você acha que pode perder um emprego se for fiel a Deus, Deus está perto de você. Quando você acha que pode perder clientes por fazer aquilo que Deus manda, por exemplo, fechar um negócio no domingo ou não fazer, trabalhar no domingo, quando você acha que pode perder por conta disso, lembre-se, Deus está perto de você. Quando você acha que pode perder amigos, se for firme em sua determinação de fazer aquilo que Deus manda, Deus está perto de você.
quando a morte parece certa, Deus está perto de você. E o desafio de um texto como esse é que ele nos faz uma pergunta e nós precisamos seriamente ponderar essa pergunta no nosso coração. O que é que nós preferimos quando o mundo nos coloca nessa encruzilhada? Nós preferimos manter o emprego, nós preferimos ganhar os clientes, nós preferimos manter os amigos, nós preferimos salvar a vida, ou nós preferimos estar perto de Deus? Acredito que muitos de vocês, alguns pelo menos, já ouviram a famosa história de Policarpo, bispo de Esmirna, um dos primeiros líderes da igreja após o final da era apostólica. Na verdade, ele foi discípulo do próprio João, o apóstolo. Policarpo era um servo fiel do Senhor por muito tempo, foi um servo fiel do Senhor por muito tempo. E um dia o Império Romano resolveu persegui-lo, caçá-lo por ser cristão. E um dia ele foi, apesar de escondido por algum tempo, ele foi capturado. E os historiadores dos mártires nos contam que quando Policarpo foi capturado e a multidão soube disso, houve um alvoroço. E Policarpo foi levado até o procônsul, e o procônsul perguntou: "Você é Policarpo?" E ele confirmou que era. E o procônsul romano tentou persuadir e convencer Policarpo a negar a Cristo. Pediu a ele que ele apostatasse. E o procônsul usou as seguintes palavras: "Tenha respeito pela sua velhice. Jure pela fortuna de César." Jure, exortou o procônsul, renegue a Cristo e eu farei com que César liberte você. Renegue a Cristo. Qual foi a resposta de Policarpo? Diante da possibilidade de perder a sua vida, a escolha era uma: Cristo ou a vida? O que você prefere manter? A famosa resposta de Policarpo é: Senhor, eu tenho servido a Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez mal nenhum. Como posso blasfemar meu Rei e meu Salvador? O Senhor Jesus nos disse, irmãos, com todas as letras, que aquele que o confessar diante dos homens, Ele o confessará diante dos anjos e do Pai que está nos céus. Mas Ele também disse: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que é que nós devemos pensar quando nós somos tentados a negar a Cristo? Nós temos de nos lembrar do que Cristo disse nesse mesmo contexto. Ele disse: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. E é interessante que os cabelos são mencionados no nosso texto. Os cabelos não foram chamuscados. Para nos lembrar, irmãos, de que nós podemos confiantemente nos manter fiéis a Cristo, sabendo de que nada nos acontecerá se não for da sua vontade soberana para as nossas vidas. Nós podemos afirmá-lo e confessá-lo diante dos homens e não temer o que os homens vão fazer conosco, porque eles não vão fazer nada que o nosso Rei e Salvador não tenha decretado, e eles não vão fazer nada que o nosso Rei e Salvador não acredite e não saiba que é o melhor para nós. Nós não temos o que temer. Esse Cristo, quer seja ele ou não o quarto homem da fornalha, esse Cristo é o Cristo que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está perto de nós, irmãos. E nós podemos temê-lo e não temer mais ninguém. Há mais uma lição que esse texto nos ensina. Esse texto nos lembra que Deus é poderoso para livrar da morte, mas nem sempre Ele livra. Esse Deus é poderoso para nos livrar da morte, mas nem sempre Ele livra. Abra comigo Hebreus capítulo 11, é uma referência expressa a Sadraque, Mesaque e Abednego nesse texto. Hebreus capítulo 11 nos fala da fornalha no verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas.
os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O texto nos diz que pela fé, profetas extinguiram a violência do fogo. Ele está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus os livrou da violência do fogo. Mas esse mesmo texto de Hebreus 11, irmãos, vocês devem lembrar disso, nos diz que nem todos os que serviram fielmente a Deus receberam livramento da morte. Veja o que diz o verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. E aí vem o verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O que Hebreus 11 nos ensina sobre Daniel 3? Hebreus 11 nos ensina que nós devemos ler Daniel 3 lembrando de que Deus é poderoso para livrar e de que nós devemos orar a Deus por livramento quando somos oprimidos e ameaçados. Nós podemos pedir a Deus que Ele não nos deixe perder o emprego, que Ele não nos deixe perder os clientes, que Ele não nos deixe perder os amigos quando nós formos fiéis a Ele. E muitas vezes Deus responde essa oração. Muitas vezes nós ficamos firmes e dizemos, eu não vou fazer o que é contra a lei de Deus, mesmo que eu perca o emprego, e não perdemos. Mesmo que eu perca os clientes e não perdemos. Mesmo que eu perca os amigos e não perdemos. Deus responde muitas vezes essa oração. Mas às vezes, Deus nos deixa perder essas coisas e talvez a própria vida. E nós precisamos sempre estar dispostos a perder essas coisas, a receber as aflições, a receber sofrimento, se Deus decidir que esse é o melhor caminho para nós. Nós precisamos estar prontos, irmãos, para entrar na fornalha e sair dela, mas também para entrar e não sair. Em ambos os casos, nós precisamos estar prontos para dar glória a Deus. Policarpo disse aquelas palavras e, diferente dos amigos de Daniel, ele não foi liberto do fogo. Ele foi amarrado, colocado numa estaca com as mãos para trás e uma fogueira foi acesa para que ele morresse. E mais uma vez os historiadores relatam que as testemunhas ouviram Policarpo orar, preso na estaca enquanto se acendia o fogo contra ele. E essa foi a oração de Policarpo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebi o conhecimento de ti, o Deus dos anjos, das potestades e de toda criatura, e de todos os justos que vivem diante de ti, eu te dou graças. Veja, eu te dou graças porque não porque eu vou ser liberto do fogo. Ele diz, eu te dou graças por me considerares digno de ser contado entre os teus mártires, compartilhando o cálice de Cristo e a ressurreição para a vida eterna, tanto da alma como do corpo, mediante a imortalidade do Espírito Santo. Ele continua orando, que eu seja recebido hoje como um sacrifício aceitável, como tu, o verdadeiro Deus, predestinaste, revelaste a mim e agora cumpriste. Eu te louvo por todas estas coisas, eu te bendigo e te glorifico, juntamente com o eterno Jesus Cristo, teu Filho amado. A ti, com ele, através do Espírito Santo, seja a glória agora e para sempre. Amém. Pronto para ser liberto do fogo, pronto para morrer pelo fogo. Quando nós estivermos, irmãos, debaixo das ameaças do mundo, debaixo da pressão e da opressão do mundo, esse tem que ser o nosso espírito. Nós oramos a Deus, ó Senhor, nos livra, mas nós também oramos por força para permanecer firmes, por força
para permanecer firmes. O texto termina, irmãos, volte comigo para Daniel capítulo 3. O texto termina falando de uma exaltação que segue o livramento da morte. Ou nós poderíamos dizer uma subversão da morte, no verso 28. Nabucodonosor não apenas tira os 3 homens da fornalha, ele volta atrás quanto à sua sentença de morte, ele eleva aqueles judeus a uma nova posição exaltada no reino, e ele também muda a sua postura com relação ao Deus Altíssimo a quem esses homens serviam. Nós vemos, em primeiro lugar, nesses versos finais, a própria exaltação dos amigos de Daniel por sua fidelidade. Veja o verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. No verso 30 ele diz: o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Esses homens prosperaram, não é dito como, o que foi dado a eles, eles receberam algum prêmio por sua fidelidade. O que é importante nesses versos, irmãos, é que o próprio Nabucodonosor sai da boca dele um elogio e um louvor à postura desses homens. Homens que no primeiro momento ele odiou e condenou à morte, e esses homens permaneceram firmes e de pé. E agora Nabucodonosor, em vez de estar irado com a atitude deles, ele agora os louva. Nabucodonosor fala da confiança que eles tiveram em Deus. Eles confiaram no Senhor, mesmo diante das ameaças. Nabucodonosor elogia o fato de eles terem ficado determinados a desobedecer a sua própria ordem. E, de fato, eles escolheram desobedecer. O rei elogia a disposição deles de morrer como traidores imperiais. Eles estavam prontos a entregar o seu corpo para ser queimado. E por que tudo isso? Nabucodonosor reconhece, eles fizeram tudo isso porque eles não iriam adorar a nenhum outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Essa era a razão da determinação e da força da atitude desses 3 homens. Eles não iam servir nem cultuar qualquer outro Deus. Eles não iam corromper a sua fé no único Deus verdadeiro para preservar a própria vida. E não poucas vezes, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, como eu já disse, até aqueles que não servem a Deus param para observar isso em nós. Param para reconhecer que eles esperavam que nós fôssemos como eles, que nós fizéssemos o mesmo que eles fazem, que seguíssemos o mesmo curso pecaminoso que eles seguem. E quando eles veem que não fazemos isso, eles param para nos ouvir e até mesmo para nos louvar, por assim dizer. John Stott conta a história do grande pregador inglês George Whitefield. David Hume, o famoso filósofo ateu, ou agnóstico pelo menos, foi um contemporâneo de Whitefield. E certa vez, um amigo viu David Hume correndo pelas ruas e disse: para onde você vai tão apressado? E ele disse: eu vou ouvir a pregação de George Whitefield. E aquele homem olhou para Hume e disse: mas você não acredita em nada do que ele prega? A resposta de Hume foi: sim, eu não acredito, mas ele acredita. A força da sua pregação cativava até mesmo aqueles que não criam. E a conclusão de John Stott sobre esse episódio é: um poder estranhamente fascinante é exercido por aqueles que são totalmente sinceros. Esses crentes atraem descrentes. Esses crentes atraem descrentes. Se nós queremos ser mais eficazes em compartilhar o Evangelho com outros irmãos, nós precisamos da determinação de fazer o que é certo e de ser fiéis a Deus. O que atrai as pessoas a ouvir o Evangelho não é elas verem que nós somos parecidos com elas, mas elas verem que nós somos diferentes e determinados a obedecer. O mais importante dessa sessão, porém, não é o elogio que Nabucodonosor faz aos homens, mas sim o que ele diz de Deus, no verso 29. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este.
A pergunta de Nabucodonosor agora tem uma resposta que sai dos seus próprios lábios. Quem é o Deus que poderá livrar vocês? A resposta: não há outro Deus que possa livrar como este. E eu preciso me dirigir a você que talvez esteja aqui nessa manhã e não foi ainda liberto, livrado, salvo pelo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pelo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você refletisse sobre essa verdade. Nenhum Deus pode salvar senão esse Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o único que pode salvar. E talvez você diga nessa manhã: eu não preciso de salvação. Mas a sua consciência grita dentro de você que sim, você está debaixo da ira de Deus por quebrar a sua lei. Você precisa de salvação dos seus pecados. Talvez você diga: sim, eu sou pecador, mas eu vou ser salvo pela minha caridade. Mas você sabe que qualquer que seja a caridade que você praticar hoje, não vai apagar o mal que você fez ontem. As boas obras que você executar hoje ou amanhã não vão remover o pecado já cometido. Elas não têm esse poder. Talvez você diga: eu vou continuar crendo nos orixás, nos santos, em Buda, nas forças da natureza, no horóscopo, mas você sabe, no fundo você sabe, que nenhum desses pode salvar você de verdade. Talvez você diga: eu não acredito nessa conversa de salvação. Eu não acredito nessa conversa de religião. Mas você sabe, no fundo do seu ser, que existe algo de errado com você. Que nem tudo está bem. Que o seu futuro não é tão brilhante quanto você quer acreditar. Que a sua eternidade não é tão promissora quanto você quer achar. Você sabe que existe um Deus. Você sabe que você quebrou a lei de Deus. Você sabe que você vai prestar contas a Deus um dia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que há uma fornalha acesa. Há uma fornalha sendo aquecida, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para que nessa fornalha sejam lançados todos aqueles que quebraram a lei de Deus, que adoraram a criatura em lugar do Criador, que não adoraram o verdadeiro Deus como ele é digno de ser adorado. Essa fornalha está acesa, preparada para o diabo, para os seus anjos, e para todos aqueles que não seguem e servem o Senhor Jesus Cristo. Mas há alguém que pode livrar você dessa fornalha de fogo. Há alguém que pode livrar você desse lugar que a Bíblia chama de inferno. Esse alguém entrou no próprio inferno por nós. Esse alguém sofreu as angústias infernais do Getsêmani até a cruz. Ele sofreu o inferno por nós. E ele permaneceu sob o poder do inferno por 3 dias na sepultura. E ele fez tudo isso como um sacrifício pelos nossos pecados. Ele sofreu em lugar de pecadores que nada mereciam. Ele ressuscitou dos mortos. Ele foi livrado da morte por sua própria justiça e obediência. E antes de subir aos céus, ele ordenou que os seus apóstolos pregassem uma mensagem. Na verdade, 2 mensagens importantes. Em primeiro lugar, ele disse: anunciem que eu voltarei uma vez mais como juiz dos vivos e dos mortos. Eu me assentarei no trono para julgar a todos. Mas ele também anunciou que havia um escape do julgamento e do inferno. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele se refugiar, todo aquele que o receber, recebe o perdão dos pecados. Todo aquele que rende a sua vida e se prostra diante de Jesus Cristo e o recebe pela fé, será livre de uma fornalha muito pior do que aquela que Nabucodonosor acendeu. E se você está sem Cristo hoje, eu te encorajo a clamar a Ele por salvação da morte, por livramento do inferno de fogo. Clame a esse 4º anjo, a esse 4º homem, clame a esse mensageiro da aliança, peça salvação e libertação. Ele está oferecendo isso a você hoje, se tão somente você o receber.
você será liberto do pecado e da morte. Ponha sua fé em Cristo, descanse nele, receba-o e você será salvo. Mas a vocês, irmãos que estão em Cristo, lembrem-se de como esse texto termina. Lembrem-se de que depois da cruz vem coroa, depois do sofrimento vem a glória, depois das ameaças, da humilhação, da opressão, vem a exaltação. O fogo das ameaças dos homens não está fora do controle de Deus. Deus usa o fogo para nos provar, para nos testar, para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer. Eu disse que o fogo é uma marca, né? É um brasão do povo de Deus. O Salmo 66 diz exatamente essas palavras: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. E aí termina dizendo, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Cruz seguida pela coroa. O Novo Testamento continua falando essas mesmas verdades e insiste conosco. 1 Pedro 4 nos diz que nós não devemos estranhar o quê? O fogo ardente que surge no meio de nós. E Pedro diz que esse fogo é destinado a nos provar e que a presença desse fogo não deveria ser considerada anormal. É um fogo que Deus mesmo envia para nos aperfeiçoar. Pedro continua dizendo, no capítulo 4, verso 13, que esse fogo deveria ser um motivo de alegria para nós. Nós deveríamos nos alegrar ao passar por esse fogo, porque, Pedro diz, porque ele nos faz participantes dos sofrimentos de Cristo agora, e ele nos prepara para uma alegria maior que está por vir na vinda de Cristo. O fogo é bom para nós, ele nos faz bem. E então, no capítulo 5, mesmo Pedro nos lembra de que esse fogo muitas vezes é trazido por um inimigo, o diabo. E esse diabo ruge como um leão à nossa volta, querendo nos devorar. Mas Deus, que é soberano até sobre o diabo, usa os rugidos desse leão como ocasiões para o nosso aperfeiçoamento. E o apóstolo Pedro, então, nos desafia e diz a todos nós que estamos em Cristo, resistam ao diabo, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E então ele faz uma oração, que o Deus da graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O fogo nos faz bem. Assim como nós olhamos para os arcos dourados e reconhecemos, ali está uma McDonald's, nós deveríamos olhar para um crente no sofrimento e dizer, ali está alguém que Deus está aperfeiçoando. Ali está alguém que Deus está purificando. Ali está alguém em quem Deus está trabalhando. Nós não deveríamos dizer como os amigos de Jó, por quê? Qual foi o teu pecado? Deus te abandonou, Deus é teu inimigo. Não, nós deveríamos olhar para os nossos irmãos em sofrimento e para o nosso próprio sofrimento e dizer, Senhor, essa é uma marca de que eu sou teu. Essa é uma marca de que eu te pertenço. Essa é uma marca de que o Senhor está agindo na minha vida. E esse fogo é destinado não a me destruir, mas a me purificar, a me fazer mais semelhante a Cristo. Você está passando pelo fogo hoje? Lembre-se que essa é a marca, esse é o estandarte, esse é o brasão do povo de Deus. E lembre-se que esse fogo, esse fogo que os inimigos de Deus intentam para o nosso mal, Deus intenta para o nosso bem. Esse fogo arde, mas não queima. Esse fogo refina, consome a escória,
purifica, nos torna mais santos. Lembre-se da sarça ardente, de como ela é uma representação da Igreja de Cristo. Ela arde, mas não se consome. E por que ela não se consome? Porque Deus está no meio dela. Deus está conosco. Ele está perto dos seus filhos para livrá-los das ameaças de morte. Então, irmãos, quando vocês se sentirem pressionados a negar a Deus, a abandonar sua fidelidade a Cristo por causa das ameaças dos homens à sua volta, lembre-se disso. Lembre-se de que Deus está com você. Lembre-se de que Deus é poderoso para livrar você. Lembre-se de que Deus é melhor do que qualquer conforto que possam tirar de você. Lembre-se de que Deus é melhor do que a própria vida. Então use as ameaças dos homens como oportunidades. Use os sofrimentos e o fogo da aflição como ocasiões para ser refinado e purificado. E, acima de tudo, use essas ameaças de morte, essas ameaças e perseguições dos homens para proclamar as virtudes do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, porque Tu és o Deus que livra da morte. Obrigado porque Tu nos livraste da morte eterna em Cristo Jesus. E porque Tu continuas nos mostrando o Teu cuidado, a Tua bondade, a Tua benignidade, o Teu poder, nos livrando dos nossos inimigos. Obrigado porque o diabo ruge para nos devorar, mas o Senhor usa o rugido do diabo para nos fazer correr para mais perto de Ti. Obrigado porque os inimigos acendem a fornalha para nos destruir, mas o Senhor usa a fornalha para nos purificar. Ó Senhor, ajuda-nos como crentes a acolher o fogo da aflição com alegria, para que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Usa o fogo da aflição, Senhor, para consumir o pecado que há em nós e deixar apenas aquilo que é puro e santo, para que nós possamos, no dia da Tua visitação, contemplar de pé a Tua glória. Para que quando Cristo vier julgar os vivos e os mortos, nós não estejamos entre os incrédulos que se escondem nas cavernas e que pedem que as pedras caiam sobre as suas cabeças, mas que nós estejamos entre aqueles que se levantam e levantam os olhos para contemplar a glória da vinda do nosso Redentor. Ó Senhor, que naquele dia, quando os nossos sofrimentos serão deixados para trás, nós nos lembremos de como foi bom ter passado pela aflição, porque nós teremos aprendido os Teus decretos. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra e pela obra que fazes em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o